na altitude. Eliminado nas quartas de final, ele não jogou contra nenhum grande time. Contra um grande clube ele jogou, que é o Peñarol. Nenhum grande time. Ele não pegou nenhuma grande força da América do Sul e foi eliminado dessa forma. E, de novo, eliminado por um clube de orçamento. Ah, dinheiro não entra em campo. Eu sei, gente, mas com dinheiro você contrata jogadores. Por exemplo, ontem no banco do Flamengo, que sequer entrou, estava a maior contratação, ou a mais cara, para ser mais preciso, da história do clube. E nem saiu do banco, o Alcaraz. 20 milhões de euros, correto? Que ele custou. Imagina se o Peñarol vai gastar 20 milhões de euros no jogador. Não gasta. Adeus melancólico. André Rizek, olha aí, nação. André Rizek solta a bomba e fala da demissão, do adeus, do vazar e do Tite no Flamengo. Para tudo aí, porque essa bomba estourou agora no final da tarde desta sexta-feira, braba para nós, rubro-negro de coração, que amamos o Flamengo. Vou trazer esse corte aqui, nação. Agora, se liga, fica no vídeo até o final. Fica no vídeo até o final, para você não perder nenhuma informação. Você acha que o Flamengo está demorou a demitir o Tite, ou já vai tarde? Para mim, cara, eu não teria... Eu falava, Tite, ó, tá aqui a sua passagem, vai no voo aí, no outro voo. Sinceramente, não estou sendo rude não, com todo respeito a ele, que é um profissional que também merece respeito, mas não, pra gente não foi bom. Pode ter sido bom lá pro Corinthians, a seleção também foi péssimo, não ganhou do Lucas, ganhou uma Copa América mal, com um timaço ainda que tinha na mão. Então, assim, com todo respeito à pessoa, pra mim já foi. Vamos embora pro corte, mas comenta aí. Você acha que já vai tarde ou não? Comenta aí, mete o dedo no like e se embora. Daqui a pouco a gente fala, né, mas... Não sei se a gente deve tratar a eliminação do Flamengo depois de tudo que aconteceu na nossa Libertadores como surpresa, né? Sinceramente. O Flamengo jogou 30 pontos na Libertadores e ganhou 14. Não ganhou 50% dos pontos. Faz essas contas. 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. 2 empates. Ele não fez 50%. Medíocre, indesculpável. 42,5 parece. 4? De 10, ele perdeu 4. A começar pelas escolhas bem questionáveis, para mim ruins, Muito da fase de questionável. grupos, que levaram o Flamengo a um grupo que era dos mais fáceis a se classificar em segundo e aí, inclusive, ter que jogar os mata-matas fora de casa, contra o Bolívar, na altitude, e contra o Peñarol no Uruguai, o que é um complicador a mais, tem que decidir fora de casa. O Flamengo foi eliminado nas quartas de final, ele não jogou contra nenhum grande time. Contra um grande clube ele jogou, que é o Peñarol. Nenhum grande time. Ele não pegou nenhuma grande força da América do Sul e foi eliminado dessa forma. E, de novo, eliminado por um clube de orçamento. Ah, dinheiro não entra em campo. Eu sei, gente, mas com dinheiro você contrata jogadores. Por exemplo, ontem no banco do Flamengo, que sequer entrou, estava a maior contratação, ou a mais cara, para ser mais preciso, da história do clube. E nem saiu do banco, o Alcaraz. 20 milhões de euros, correto? Que ele custou. Imagina se o Peñarol vai gastar 20 milhões de euros no jogador. Não gasta. E um elenco cujo a imprensa divulgou que tem uma folha salarial 1/15 menor que a do Flamengo, eliminou o clube brasileiro esse ano, como o Olímpia já tinha feito no ano passado. Pedro Moreno, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, maestro, Lédio, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Com relação à convocação da Seleção, assim, eu sempre fico um pouco afim, a gente vai falar mais adiante, mas o Flamengo, depois de Jorge Jesus, teve 8 treinadores. E, assim, com exceção de um período curto ali do Dorival, a gente não viu nenhum treinador se tornar unanimidade no Flamengo ou conseguir fazer esse Flamengo jogar a bola ou o potencial que a gente enxerga nesse time. Eu acho que algo que a gente tem que analisar, se debruçar, obviamente, o Tite tem uma grande responsabilidade de não estar conseguindo extrair isso desse grupo excelente de jogadores, mas acho que a gente tem que se debruçar também para analisar qual o percentual de responsabilidade de quem gere, de quem é responsável pelo projeto esportivo do Flamengo. Porque a gente pega a lista desses 8 treinadores, eu acho pouco provável que esses 8 treinadores sejam treinadores que não tenham capacidade ou que não tenham conhecimento para poder extrair isso de um grupo de jogadores tão talentosos. Foi o tema do meu comentário hoje para o GE e já trouxe também essa reflexão aqui no Seleção. Todos chegam ao Flamengo, uns mais, outros menos, com um nível alto de expectativa, né? O Domenech Torrent, que era auxiliar do Guardiola, o Paulo Souza, que teve uma carreira brilhante como jogador, como técnico nem tanto, mas chegou aqui no primeiro momento com grande expectativa. O Vitor Pereira, que na visão do Flamengo tinha feito um trabalho no Corinthians melhor que do Dorival à frente do Flamengo, por isso promoveu a troca. Sampaoli, que era um treinador muito insensado aqui no futebol brasileiro, pelos trabalhos no Santos e no Galo. Rogério Ceni, Renato.
e todos eles saem como se fossem dirigentes táticos, não soubessem nada, mas tem uma não coisa... conseguem nem dirigir o time da pelada. Mas tem uma coisa também, André, de todos esses treinadores que saíram do Flamengo e que tiveram esse período, qual foi o treinador que conseguiu, né? Talvez só o Dorival, né, que foi campeão com o São Paulo, mas os outros treinadores não conseguiram dar uma deslanchada. Ela está de braço dado com a figura que vai comandar o time. Isso tudo precisa você levar em consideração, porque não adianta você trazer um treinador que tem conceitos completamente diferentes, e um pouco aconteceu com o Tite isso, né? Na hora que você traz um treinador que tem ideias, né? Independente de tudo aquilo que conquistou, mas como montagem de time, como vai jogar, tudo isso, existia uma certa... Será que ele vai soltar o time, que foi um termo que foi usado? Será que ele vai soltar esse time? Qual foi a grande atuação nesses 8 meses, Lédio? Que ele está, ou 9? Não, vai fazer um ano, que ele chegou ano passado, né? No fim do ano. Qual foi a grande atuação, assim, que encheu os olhos? Você vai buscar principalmente na Libertadores. Não, na Libertadores Não, na Libertadores Se você for buscar... Libertadores nenhum, mas... Você não teve... onde foi 4-0 com o Bolívar no Maracanã. Mas o Bolívar já estava em primeiro ali. Acho que as semifinais do estadual contra o Fluminense foram boas. O 6-1 contra o Vasco foi bom, mas o Vasco foi ridículo naquele jogo. O primeiro contra o Palmeiras aqui. Foi bom. Copa do Brasil. Copa do Brasil foi bom. Não foi... Foi bom. Não foi aquele jogo que você amassou o adversário. Teve algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado em que o Flamengo conseguiu exibir uma melhora, mas de fato não é uma constante. Contra o Bahia, os jogos da Copa do Brasil foram mais tranquilos que eu imaginei. Da volta, principalmente, não correu risco nenhum. A grande questão, assim, a gente debate, mas não é o nosso objetivo aqui mudar a cultura de clube nenhum, né? E o Flamengo, ele tem uma cultura de, assim, quem chega ali, quem senta ali, tem que entregar rápido. E eu digo isso baseado em fatos. O último treinador na história do Flamengo que começou o ano de janeiro e terminou o ano em dezembro foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Faz 13 anos que o Flamengo não fica um ano inteiro com o seu treinador. Então, assim, o Flamengo tem essa cultura de realmente, quem está ali tem que entregar rápido. Ele não tem tempo para, no ano que vem eu vou melhorar. Mas a gente vai retomar esse debate, porque agora vamos ao vivo. Melancólica, né? Melancólica. Ou constrangedora. Ou constrangedora é o termo que a gente usou. Usamos melancólica para se referir eu gostei. à despedida do Flamengo na Libertadores. Melancólica, né? Quem assistia o jogo de ontem ficava com a sensação de que nada ia acontecer, que o Flamengo ia ter muita posse, ia ficar o tempo inteiro com a bola e que não ia acontecer grandes emoções na partida. Pelo menos foi a sensação que eu tive assistindo ao jogo do Uruguai, e o Flamengo se despede da Libertadores com uma campanha pífia, né? 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, menos de 50% de aproveitamento. E pífia desde o começo, porque na fase de grupos, num dos grupos que eram para ser um dos mais fáceis, para somar 15 em 18 pontos, o Flamengo conseguiu passar em segundo e, por causa disso, decidiu o mata-mata de novo, fora de casa, já exemplo do ano passado. Rodemos aqui os momentos de Peñarol 0, Flamengo 0 e Maestro, qual a sua análise dessa eliminação rubro-negra? A eliminação aconteceu no jogo de ida no Maracanã, né? Quando perdeu o jogo com atuação... Ontem alguma coisinha ainda deu para aproveitar, mas no jogo de ida do Maracanã não se aproveitou praticamente nada. Eu acho que foi o espelho exatamente de toda a campanha que foi feita, entendeu? Escolhas erradas às vezes, e o próprio planejamento. O fato de você decidir o segundo jogo fora de casa, independente de quem seja o adversário, é sempre complicado, é sempre difícil numa competição como a gente sabe que é a Libertadores, entendeu? Ainda mais quando você pega um time como o Peñarol, que não tem nada demais, organizado, é um time que se defende bem, que usa de todos os artifícios e recursos, né? Você vê o tempo que perde o goleiro, quer dizer, as provocações, tudo isso, mas isso faz parte das características da competição. E o Flamengo não conseguiu, ficou com a bola há muito tempo, mas praticamente não obrigou o goleiro adversário a fazer defesas milagrosas.
E individualmente, alguns jogadores muito mal, né? Arrascaeta numa noite horrível, De La Cruz. Muito mal. E mais uma noite, né? Porque vamos combinar que o Arrascaeta, o jogo de ida também, o Arrascaeta Não, o fez jogo de ida talvez tenha sido o pior jogo do Arrascaeta nesse período dele de Flamengo. O De La Cruz também, no jogo de ida também, muito sumido ontem também, e assim, o que der... Principalmente o De La Cruz, eu acho que é um jogador que ele depende muito do físico dele para ele atuar em alto rendimento, porque ele é o cara que ele é reconhecido como jogador de ser um motorzinho, de muita intensidade, de muita movimentação, e a gente consegue perceber que ele não tá à vontade em campo para conseguir jogar. Assim, o desenho do jogo foi esse, muito, assim, além da atuação muito pobre, assim, eu achei que, de certa forma, o Flamengo, principalmente ali na reta final do jogo, até os próprios jogadores pareciam não acreditar que ele fosse conseguir encontrar aquele gol, porque assim, dominava a bola, até oportunidades do Gerson, por exemplo, de queimar essa bola, de finalizar de fora da área, ou talvez até pela falta de confiança. Não finalizava, ficava levantando, chuveirando essa bola para a área o tempo todo. E aí você olha para o time do Flamengo, a qualidade que tem, os jogadores que tem, o time não pode se resumir a isso, a bola na área, a colocar o Davi Luiz, por exemplo, para ir para a área na reta final de jogo para tentar jogar na bola aérea. Acho que assim, o Flamengo, mais do que só a atuação pobre, mais do que só a responsabilidade do Tite, que é a grande parte, mas acho que tem que haver uma cobrança também dos jogadores, da gestão a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, 2 jogadores em campo. Tem muita gente jogando abaixo do que pode, muita gente jogando abaixo do que pode. E acho que principalmente esses 2 jogadores que são as lideranças de referências técnicas do time, que são Arrascaeta e o De La Cruz. O Gerson também ontem, assim como o time, um pouco mais abaixo, mas esse daí eu acho que um dos poucos que... mas eu acho que é um dos poucos que se salvam no Flamengo nessa temporada muito abaixo. Acho que são Gerson e Pedro, porque, assim... O pouco do momento que o Flamengo teve a mínima regularidade na temporada foi graças a esses 2 jogadores, a Gerson e a Pedro. Você acha que o Pedro vinha salvando o Flamengo? O desempenho individual do Pedro vinha ofuscando a falta de repertório do Flamengo? Assim, eu acho que de certa forma também, mas eu acho que também as oportunidades que eram criadas também tem um pouco do que o time conseguia encontrar ali. E aí eu acho que também não dá pra gente tirar total mérito do trabalho. Mas, sem dúvidas, assim, a ausência do Pedro, a perda do Pedro na temporada, cara... Porque o Pedro não era só... Então, o Pedro não era só os gols. Se a gente for ver, não tem de cabeça aqui. Mas o Pedro tem um número altíssimo de assistências também nessa temporada. Então, ele não estava sendo só o cara que finalizava, o cara que fazia os gols. Ele estava sendo o cara também que preparava as jogadas. E, naturalmente, a média do Pedro, a média do Flamengo cai pela metade de gols quando o Pedro não está em campo. É muito significativo. O fato é que o Flamengo, mesmo tendo quase 80% de posse de bola no jogo quase todo, fez um jogo ruim. Eu vou mostrar os números dos 2 jogos, Vamos porque lá, eles a gente mostram já fala. um padrão, cara. Vamos lá. Os 2 jogos são muito parecidos. Bota aí. Posse de bola quase idêntica, né? A bola o tempo todo no pé do Flamengo. No jogo do Maracanã, 76%, já adianto que ontem, 74%. Finalizações, 20 para o Flamengo no primeiro jogo, no outro 13%. Então, assim, nos 2 jogos, Flamengo com a bola, finalizando mais, trocando passes e cruzando muito. 40 cruzamentos no primeiro jogo e 34 no segundo. Então, assim, eu noto que é um padrão. Muito volume de jogo, muito cruzamento e pouco perigo para o gol do Uma Penharol. falta de repertório, né? Uma falta de repertório. Ontem o time teve 13 finalizações. Para um jogo como esse, que ele precisa vencer, que ele fica quase 80% com a posse de bola... Ataque contra a defesa. É pouco, mas pouco. Finaliza 13, você vai ver lá... Mas em 13 foram 2 no gol. 2 no gol. Uma chance clara, assim mesmo... Fazendo força. É um jogo uma bem previsível, clara, né? Muito previsível, sem repertório, sem nada. Atuação, o Arrascaeta, com certeza, fez a pior atuação com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi o Arrascaeta jogar tão mal. Nico de la Cruz, a pior atuação. O Tite fala, a gente sente muita falta do Pedro. Então, um erro aí. Se o Flamengo foi ao mercado, fez a janela e não contratou um centroavante para a reserva do Pedro, há um erro. Contratou um monte de gente, não contrata você fica dependendo do Carlinhos, já que o Gabigol está fora de forma. Porque quando foi ao mercado, né, Led, por exemplo, tiveram as 2 contusões. Do Cebolinha e aí foi pro lado. Aí foi pro lado. Plata e Michael. Aí faltou o centroavante. Então, se E a contratação mais cara da história do clube, o Alcaraz, não saiu. Não entrou no jogo. Não entrou no jogo. A gente não sei se a gente vai entrar nesse assunto com mais calma, mas as substituições do Tite são bem controversas. A gente lê o seu pensamento. Vamos lá. Na tela. Vamos analisar uma a uma.
Vamos lá. Porque o Tite disse que o time jogou bem. Eu não concordo, eu gosto do Tite, acho um bom treinador, acho que o trabalho dele não é bom, mas respeito muito a carreira dele, mas o trabalho não está sendo bom e as substituições de ontem foram ruins. Vamos lá, uma a uma. Ó, esse era o banco do Flamengo, tá? Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz, Everton Araújo, o Lohan, o Matheus Gonçalves, o Carlinhos e o Gabigol. Entraram Wesley e Gabigol aos 3 minutos, aos 13 do segundo tempo. Depois o Ayrton Lucas, aos 28. E aos 37, o Matheus Gonçalves. O Davi Luiz. Que foi o jogador que entrou melhor, foi o Matheus Gonçalves. As duas Foi o que primeiras jogou menos alterações... tempo. Mas qual é o seu ponto das Não, alterações? Bom, primeiro da escalação. Eu entraria com os 2 laterais que ele botou no segundo tempo. escalação inicial? O Flamengo precisava ganhar Bota a o jogo. escalação inicial, Ele então. botou 2 laterais defensivos, certamente com receio do contra-ataque, que não existiu do Peñarol. O Peñarol não teve contra-ataque. Principalmente o Varela, né? Exatamente. Então ele podia entrar com o Wesley, né, mestre, e Ayrton Lucas espetados, não precisava queimar essas substituições no segundo tempo. Aí, em algum momento do segundo tempo, ele faz uma troca estranha. Ele troca zagueiro, ele troca o Fabrício Bruno pelo Davi Luiz. Não entendi. E até entendi, o Davi tem uma saída de bola melhor para tentar fazer a bola chegar mais à frente, mas me parece ali naquele momento completamente inadequado. Já eram 38 minutos do segundo tempo. E o Matheus entrou bem no jogo, poderia ter entrado Já antes. tinha jogado bem contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Podia ter entrado antes, ele jogou 15 minutos, mas o jogador que mais fez fumaça, que mais fez para cima. E a substituição que não foi feita, que é mais reclamada pelos rubro-negros, o Alcaraz, que é o jogador que custou mais caro, é um jogador que está com muita vontade, está com muita fome. Que jogou bem domingo contra o Entrou Grêmio. bem contra o Grêmio. Bastava ele tirar o Fabrício Bruno, recuar o Léo Ortiz e botar o Alcaraz na frente. E ele ainda morreu com o Alcaraz. Mas você não acha que é uma característica do Tite? O Tite é pouco ousado em alterações, no meu entendimento. Ele é um treinador que ele mexe nas casinhas. Na seleção era assim, no Corinthians é Sexta assim. ou meia dúzia, Não é? sempre. O Tite tem isso como marca, né? Ontem era um jogo que ele não podia ser conservador nas substituições. Sim, mas o Tite é assim. Na escalação, ele foi conservador na escalação, com todo respeito, eu gosto do Tite. Agora, ontem ele errou na escalação, no meu modo de ver, eu estou aqui para dar a minha opinião. Na escalação e nas substituições. O Lédio, ele já tinha errado no primeiro jogo. Que endereçava tudo para jogar. O Ortiz, mesmo jogando fora de posição, vem num bom momento. Sim. Vem entregando Melhor que o Pulgar. melhor. Quer dizer, o Ortiz tem uma virtude diferente do Pulgar, que roubou a bola, ele já tem uma jogada na cabeça. O Pulgar normalmente rouba a bola, mas toca para o colega do lado. O Ortiz não, ele tem esse... E era para ele ter sido usado, essa é uma reclamação que vem desde a semana passada, para ele ter começado o jogo no Maracanã. Você poria o Alcaraz? Mas poria, né? Ontem, claro, Lédio, sem dúvida. como alguém que acompanha a carreira do Tite com razoável atenção, eu afirmo sem medo de errar. Pega quais são os jogos na carreira do Tite, nos clubes ou em seleção, que se diz dele, ganhou o jogo porque fez uma alteração mega ousada, mexeu no esquema durante os jogos. Não tem. Ele é um treinador cujos trabalhos vingam pela longevidade, né? E o equilíbrio. Equilíbrio. Boas defesas, que não é o caso do Flamengo esse ano. O Flamengo tomou 32 gols no Brasileiro. Ele não é um treinador que ao longo da carreira dele, até na seleção mesmo. Então qual foi Ele é muito marcado por tira um ponta, põe outro. Qual foi a dança das substituições? Ele tirou os 2 laterais. Aí mudou os 2 laterais. Aí depois ele trocou o zagueiro. Zagueiro por zagueiro. Aí no final ele faltou. Depois ele botou o Matheus Gonçalves. Não lembro do lugar de quem ele botou. O Ayrton Lucas entrou mais no final. Enfim, ele botou o Matheus Gonçalves. Ele entrou com o Gabriel no lugar do Plata. O Plata fez a alteração. O Gabigol que ele entrou no lugar do Plata. foi Só que o Gabigol estava fora do jogo, cara. O Gabigol jogou 37 minutos. Claramente não tinha condição de jogo. Ele jogou 37 minutos e tocou 6 vezes na bola. Assim, mas essa alteração eu até entendo, Lédio, porque... Para ter um jogador na área. E assim, o Plata fez um primeiro tempo muito abaixo, porque a ideia, ele até alternou, né? O Plata, na verdade, jogou mais aberto pelo lado direito no primeiro tempo e trouxe o Gerson pro lado esquerdo. E aí o Varela era o lateral que estava segurando mais e o Alexandro era o lateral que estava saindo mais na primeira etapa. E aí eu concordo com você. Com relação ao apoio,
a ofensividade, o Ayrton Lucas é um lateral muito mais reconhecido pelo apoio, pela ofensividade defesa, né, do que o Alexandro. E aí a entrada do Gabriel eu até entendo, porque assim, era um jogo, como a gente disse aqui, de ataque contra a defesa, que estava faltando esse volume ofensivo. O que eu achei também que não casou muito. O Bruno Henrique foi utilizado para ser, de certa forma, uma espécie de falso 9 pela impulsão, Até pela a hora altura, que o como é Gabigol muito entrou. bom. Então, mas antes do Gabigol ter entrado, o Bruno Henrique já estava aparecendo no primeiro tempo, muitas vezes caindo pelo lado esquerdo. As melhores jogadas Aberto. do Bruno foram exatamente, pelo menos 2 faltas, eu me lembro assim de cabeça, que ele ganha na velocidade e o adversário fez E a aí, falta. só que com o Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo, o Flamengo não tinha volume na área, porque aí tinha que contar com a chegada do De La Cruz e do Arrascaeta numa área que estava muito povoada, e aí cruzava a bola na área para quem? O Arrascaeta é pequeno, o De La Cruz também é baixo. O Arrascaeta no segundo tempo foi muito Então, mal. assim, o Flamengo ficou um time absolutamente engessado, com jogadores fora até do posicionamento. Então, eu até entendi a entrada do Gabriel. Agora, assim, a entrada do Davi Luiz na reta final do jogo, para mim, foi inexplicável. Eu acho que é só e uma coisa que eu questão acho... da construção. E no final ele foi para frente, né? Então, mas a construção Agora, não era... por que Porque, assim, não- o Davi Luiz, ele não é o articulador. O problema do Flamengo não era tirar a bola de trás para levar para frente. O Flamengo estava fazendo isso com facilidade, até porque tinha espaço. O problema do Flamengo era encontrar espaço a partir da intermediária do Penharol. mas- E, assim, não é isso que o Davi Luiz faz. E o que eu achei incoerente, por exemplo, é que, assim, o Carlinhos, no primeiro jogo, o Carlinhos entrou com 15 minutos do segundo tempo. E ontem o Carlinhos morreu no banco num jogo que, na minha visão, para entrar com o jogador, para colocar na área a altura, para ficar cruzando bola... Pô, mas peraí, quando o fazia Carlinhos muito mais entra, sentido. a torcida fica louca. Mas para entrar com Ele briga 38, com a bola. mas para entrar com 38 do segundo tempo, num jogo que você está cruzando bola na área torto com a direita, você vai entrar com o Davi Luiz? Um comportamento muito sério. Pô, eu não- Aquela subida toda hora do Léo Pereira pelo lado esquerdo, errando um monte de cruzamento. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Muito estranho. O mapa de calor do Gabigol, na verdade, é um mapa de frio, porque ele nem tocou na bola, né? 6 E o mapa de calor é de acordo com os seus toques na bola. Então a gente vai chamar de mapa de frio. Ele tocou só 6 vezes na bola. Na verdade, 5, viu, Led? 5, então, Em desculpa a 31 imprecisão. minutos, ele encostou 5 vezes na bola. Eu pergunto a vocês, esse desempenho de nem pegar na bola, isso deve ser ao Gabigol ou deve ser ao time, ou aos dois? Cara, eu não consigo, diante da atuação tão pífia do Flamengo, eu particularmente não consigo apontar e criticar individualmente o Gabigol. Assim, é óbvio que ele não tá jogando nada já faz muito tempo, mas assim, ontem foi um dia que ninguém jogou nada. Então, pela partida de ontem, eu não consigo olhar e falar assim, o Gabigol teve responsabilidade de não ter conseguido ter uma grande atuação, porque ninguém teve uma grande atuação. E ele entrou num contexto de jogo que é completamente diferente da característica do Gabriel, inclusive nos melhores momentos do Gabriel. Ele nunca foi esse atacante de entrar na área e ficar trombando com o zagueiro para tentar ganhar a bola. Nunca foi esse cara. Não, Pedro, ele para tocar na bola, o que, Ele ele tem que fazia? sair. Ele saía da É linha isso. de lá para dar um toque na bola aqui, porque não tinha espaço. E ele estava enfiado ali no meio, fica sem função, na verdade. Agora, já que o Flamengo não contratou um centroavante e anunciou, né? O GE apurou isso, o Flamengo decidiu não contratar um centroavante. Ainda temos alguns meses. O Flamengo tem que tentar melhorar a sua colocação no Campeonato Brasileiro e tem uma Copa do Brasil para disputar. Você vê o Gabigol entrando nesse time, o time se adaptando ao estilo dele, ou vai ser isso daí até o fim do ano? André, é o seguinte, ele teve uma oportunidade, infelizmente pela contusão do Pedro, de recuperar um pouco a temporada, né? Só que parece que não vai conseguir isso em termos físicos, né? Para ter essa resposta, né? Porque a oportunidade, ela estava aí, né? O que o time vai fazer, te juro por Deus que eu não sei, entendeu? Porque a continuação do Bruno Henrique jogando como centroavante talvez seja a única alternativa que ele tem. Né? E mesmo assim, a gente vê que o Bruno só tem um rendimento melhor quando ele vai jogar pelo lado. Ele fica ali engessado ali dentro, engavetado entre os zagueiros. A única oportunidade que ele tem é na bola aérea, quando foi que teve uma bola, eu acho, no segundo tempo, foi que ele cabeceou para trás. Que ali sim, ali é um fundamento que ele consegue fazer bem, como se ele fosse um centroavante. Mas todos os outros ali, de aquela parede para quem vem de trás, ele não consegue fazer porque não é característica dele. É que para essa bola chegar para o Bruno Henrique na área, o Flamengo precisa ter a profundidade para conseguir fazer esse cruzamento, porque senão vai ficar cruzando bola da intermediária, como a gente viu várias vezes ontem. E o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, não tinha essa jogada de profundidade.
Primeiro que o Plata, que estava jogando pelo lado direito, é canhoto. Então ele não vai levar essa bola na linha de fundo pelo lado direito. Do lado esquerdo, o Gerson também não é esse jogador de profundidade, é muito mais um jogador para vir para a faixa central. O Alexandro também não é exatamente esse... Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. Ele dobrou a aposta, né? Tudo. Acabou. All-in. Acabou confiança, acabou tudo. João é bom nisso aí. Entendeu? Opa. Acabou, porque o que acontece? Os torcedores do Flamengo, como é que você acha que ele vai ser recepcionado no Maracanã? Fala pra mim. Flores? Sim, e os jogadores? E os jogadores? Como é que vão olhar pro treinador e falar, pô, o treinador... É que o Dorival falou que o Brasil vai estar na final da Copa. Se o Brasil não tiver... demora um pouco mais, né, amigo? Se é que o Dorival vai chegar lá, alguém vai cobrar ele, lógico. Aí. Mas o Tite, eu acho que assinou a carta de demissão quando ele prometeu, não, pode me cobrar lá, nós vamos fazer menos oportunidades, teremos menos oportunidades de gol e iremos marcar o gol, ou seja, nas entrelinhas, nós vamos classificar, pode me cobrar e tal. E não deu. E agora ele perdeu totalmente a credibilidade daquilo que ele construiu ao longo dos anos, especialmente com o Flamengo, posso dizer, com outros clubes, porque em outros clubes talvez ele possa trabalhar de forma diferente e o trabalho dá certo. Mas hoje é um treinador sem confiança, é um treinador sem credibilidade, por exemplo, é só pegar aí. Já era antes, né? Pô, já estava. Vou falar, a nação já tinha demitido. Todo mundo já estavam pedindo a cabeça do Tite. Aí ele faz a promessa. Não prometi. Quando você fala cobra, entendeu? Porque ontem ele falou que ele projetou. Não projetou ou prometeu? Não, ele garantiu e prometeu. Sabe uma garantia. Assim, o ruim do que o Tite fez é que assim, ele na época ele quis jogar pra torcida. Tem momento que você só pede desculpa e recolhe. Ele quis jogar pra torcida, quis fazer um negócio. E aquilo ali é errado. Aquilo ali é errado. Com a experiência do Tite, eu acho que eu falei pro Pedro aqui, quando na carreira do Tite vocês viram ele fazer o que ele fez? Nunca. Então ali é o desespero, mesma coisa há 2 semanas, acho que 2 ou 3 semanas atrás. Não, porque quando perde a minha esposa é flamenguista, dói, eu sou flamenguista. Não é para fazer assim. Eu acho que você não pode ficar jogando pra torcida hoje, sabe por quê? Porque não tem mais, como diria Rafael Prats, não tem mais bobo. Tem. Não tem. Ele fala a verdade quando ele diz que ele é flamenguista? Mas ele não fala que ele é flamenguista. Ele tem um dia que ele falou. Ele nunca falou isso. A mulher dele. Ele nunca falou isso. Que a esposa dele sofria quando o Flamengo perdia, tal, porque era flamenguista, tal. Assim, mas eu acho que o Tite, quando ele me cobraram ontem, perdeu credibilidade. Eu não vejo um ambiente para o Tite trabalhar. Eu acho que o Tite valorizava muito a questão a minha palavra, o meu comportamento, a minha credibilidade. O Bubu tocava naquela ferida lá já no início, quando ele chega, né? Falou em 2023, que não ia trabalhar em 2023. O Tite partiu por um caminho. Na semana passada, a gente comentou no dia seguinte. Desespero, né? Que aquilo ali denotava, tipo, a última bala dele, o desespero, porque ele não era disso. O Tite não era um cara que foi. Então ele entrou numa. Aí lembrava o desespero, por exemplo, do Dorival. O Dorival vira e fala: calma, tá tudo muito ruim, mas me cobrem. Na final da Copa eu vou estar. Como é que você promete isso hoje? Mas a projeção do Dorival é lá pra frente, né? Mas vamos lembrar. Se ele cai na semi, pra volta. É uma coisa, né? Exato. Se ele não chega nem lá, ele não vai nem precisar responder isso. Perfeito. Então, assim, o do Tite tava na cara, tava cristalino. Sim. E o campo, como ele gosta de dizer, o campo nem gritava que o gol ia sair. E aí ontem ele parte para um caminho que é ruim, porque ele sabe o que ele falou. Sim. Não, eu projetei, ele não prometeu, ele não projetou. Ele falou que ia ter gol. Sim. E mais do que isso, ele perde o prumo ali, as estribeiras, quando ele vai bater boca depois, que não é dele, que ele é provocado, ele bate boca, ele devolve, ele não vai embora. É o que eu falei, tem hora que você só recolhe. Só recolhe. O que houve? Eu errei. Eu desculpa. É isso. Falei, ontem chamaram aqui, me deram come aqui. Desculpa aí, eu errei. Não, mas eu não falei isso. Eu disse de fez. Você fica brigando com o fato, você fica piorando. Aí o problema é que às vezes esse tamanho vira esse. Cara, então assim, semana passada o time jogou mal, vamos tentar melhorar. Não, quis fazer promessa. Ontem a bola não entrou. Não, eu disse isso. Não, disse sim. Então você tá piorando. E aí o torcedor, que é passional, ele já tá irritado com que o time não joga, tá irritado com a eliminação, ele agora tá irritado que o Tite não assume o que fala. Então, cara, eu quiser fazer uma questão de... Pedro, a coisa definhou. Mas tem a possibilidade ele tá ali subindo o telhado, tá esperando saber quando é que cai. Então, mas aí, antes de ouvir o João, a gente estava falando da informação. Atenção, tá no espn.com.br, nossa apuração. O Pedro Ivo participou dela, também da confecção do texto. Já estão pensando, cogitando essa situação. Não, o Tite balança hoje. Balança nesse momento. Se a diretoria para analisar o que fazer com ele...
É porque não está dando garantia para ele De continuar. uma diretoria que já demitiu o técnico vencedor, Porque é inclusive. aquilo, você vai trazer quem? Qual é o componente político? Qual é o capital político que você perde se você admitir que o projeto deu errado? Tem tudo isso no balanço. Eu né? vou colocar essa situação, por exemplo, do Tite. Você é presidente, vocês aqui presidente. O treinador, o time jogando mal, o treinador, não, promete, você tem que me cobrar, tudo que aconteceu. Como é que você vai chegar para um cara, você vai falar, pô, e aí? Você não tem nem o que falar pro treinador. Porque ele mesmo se colocou. Ele mesmo se colocou nessa situação. Ele mesmo falou, Ele mesmo falou, não, pode me cobrar. E aí? Por que você não... Entendeu? Sabe, é uma situação ruim. É aquela coisa... Eu fiquei surpreso quando ele falou isso. Acho que a gente estava no programa e eu falei... Tá, a gente falou. Eu falei, o Tite nunca foi de fazer isso. É um desespero, uma coisa absurda. Ele botou um all in. Ele parecia que tá nas cordas sabe? ali, precisa rebater, né? Afastar tudo. Ele assim, nem parecia o Tite de... Quantos anos de carreira? Equilíbrio. Nada, Do Guarani, pareceu. do Erechim. Ele parecia o Tite começo de carreira, que é o cara começo de carreira, que você precisa agarrar com unhas e dentes a oportunidade. Não, promete, cumpre e tal, porque sabe que é a última oportunidade. Foi exatamente o que aconteceu. Hoje, eu repito, qual é o ambiente do Tite? Talvez com os jogadores, tudo bem, beleza. Mas externamente, eu falei, imagina o Tite entrando no Maracanã. O couro. Sábado para domingo vai dormir tranquilo, Zé? Não vai. Tem cara que domingo... Não tem nem como. Zé, quer ver? Quer uma coisa? Eu sei que você que está em casa, aliás, enorme audiência. Hoje a gente encheu uma mão. Hoje nós estamos bem pra caramba. Bom, maravilhoso. Olha o público. Obrigado. Mais um pouquinho. Que show da Xuxa é esse? Pode ter certeza, você que está em casa. Que F90 é esse? Que F90 é esse? É maravilhoso. Mas eu sei que você é flamenguista, está em casa só pensando assim. Amor, falando com a sua esposa, deixa eu ir lá, só pra soltar a voz, porque os caras vão pra lá. Eu vou falar da minha decepção. Eu vou falar da minha decepção. Eu vou tocar num ponto que, assim, eu não... Olha, nação, muito triste essa situação. O Tite balança muito, deve cair, na minha opinião, cai a qualquer momento, até porque o momento é político. Mas estamos juntos, quando tiver mais notícia, eu trago aqui para você.